A gente começa com as imagens que você vê agora ao meu lado, divulgadas pelo jornalista independente Nick Sortor, isso no Congresso dos Estados Unidos, ontem, quando havia o funeral do senador republicano Lindsey Graham. Até vale a pena conferir o programa de ontem. Para quem não conferiu, tinha um segmento interessantíssimo sobre Lindsey Graham e como isso afeta as eleições que vêm aí nos Estados Unidos. Ali ele conversou com senadores americanos logo antes de um voto crítico que ontem à noite progrediu no Senado dos Estados Unidos. Foi uma viagem de sucesso para o Zelensky aos Estados Unidos por uma série de motivos. Falou com Trump, com a Lockheed Martin, mas agora parece caminhar para uma vitória até maior, que é a aprovação de um grande pacote de sanções, esse que foi votado com esses mesmos senadores logo depois dessa conversa. A notícia é a seguinte, tenho aspas aqui para uma das publicações, essa vindo da Axios. Em uma enorme demonstração de bipartidarismo, 86 senadores votaram para avançar um projeto de lei de sanções à Rússia contra o Irã, defendido pelo falecido senador Lindsey Graham. 86-12 foi aprovado, então, ou progrediu no Congresso, esse pacote de mega sanções contra a Rússia. Agora, o voto ainda não está completo, passou por uma etapa procedimental, vai ter que ter mais votações antes que ele seja completamente aprovado. Mas agora a retórica é que, em memória ao legado do senador Lindsey Graham, que faleceu no início de julho, seria necessário aprovar isso, também para que a Ucrânia pudesse tomar a vantagem do momento no campo de batalha e mais estagnar a energia da Rússia. Você entende o porquê com o que está nesse projeto de lei. 3 pontos críticos do que está nele. Creio que aqui a gente deve ter até... Aqui está, então, o press release do comitê, a nota à imprensa do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano e, junto disso, a matéria da Axios, falando sobre a aprovação. Então, 3 pontos críticos sobre esse projeto que avançou no Senado e que poderia impor sanções ainda mais graves à Rússia. Primeiro, essa legislação iria impor tarifas secundárias de 100% aos países que continuam comprando petróleo e gás russos. Brevemente, para se entender a magnitude do que significa uma tarifa secundária. Bom, o número 100% já é grave, 100%. Agora, uma tarifa secundária significa basicamente que não só a Rússia seria tarifada, a sanção aplicaria para quem está comprando petróleo. Então, está comprando petróleo da Rússia, bum, tarifa de 100%. Até a ver aí o quanto isso poderia afetar o Brasil em termos de comércio com a Rússia. Tarifa secundária de 100% a quem compra petróleo e gás da Rússia, que, claro, com o Estreito de Hormuz fechado, também seria uma alternativa. Sei lá, se um país não está conseguindo comprar da Arábia Saudita devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, poderia arrumar para ir. Então se vê como as duas situações geopolíticas, a do Irã e a da guerra na Ucrânia, também mais e mais se aproximam a partir disso. Segundo ponto do projeto de lei, tem como alvo a frota fantasma da Rússia, rede de petroleiros envelhecidos que é usada para escapar de sanções. Então, basicamente, a Rússia é um dos países mais sancionados do mundo. Eu tenho os dados, a gente já vai passar por eles. Mas a Rússia é não um dos países, o país mais sancionado da história, hoje em virtude da guerra na Ucrânia. Para tentar continuar exportando a sua energia, que é crítica para a economia russa, utiliza o que é chamado de frota fantasma. Uma série de petroleiros mais velhos andam com os transmissores de localização desligados, basicamente uma série de navios que usam uma série de mecanismos para evadir as sanções, conseguir exportar petróleo com uma bandeira, sei lá, a da Libéria na África é muito comum, troca de bandeira com frequência, muda de nome com frequência, fica difícil de rastrear. Esse projeto também alvejaria a frota fantasma. Agora, uma investigação da BBC Brasil veio a concluir que a frota fantasma havia atracado no Brasil uma série de vezes ao longo da guerra na Ucrânia, então também poderia ter consequência nacionalmente. Terceiro ponto, também renovaria sanções ao Irã que expirariam no final do ano, então também completaria esse pacote. Entendendo isso, dando um passo para trás e ganhando perspectiva sobre o assunto, o quão crítico é esse projeto de lei e o que isso significaria em termos tanto da guerra na Ucrânia, mas de forma mais abrangente quando se fala de mercados de energia globalmente. Para a Ucrânia, estagnar a economia da Rússia é a prioridade zero desde o início da guerra. Quer dizer, desde o início da guerra, forcei a mão na análise. Mas o ponto é, atualmente, defasar a estrutura de energia da Rússia, fazer com que menos e menos a Rússia tenha acesso à sua indústria de energia, é uma das estratégias da Ucrânia. A gente vai passar pelas fontes mais adiante, mas aqui ao lado se vê a importância para a Ucrânia de estagnar a economia da Rússia, garantir que não tenha dinheiro para a guerra. Isso é uma apuração da Castellum.ai,
que é o principal monitor de sanções do mundo. É uma consultoria que frequentemente fala, bom, pode ser contratada para falar para empresas pelo mundo que sanção que se aplica ao seu produto, etc. É a principal do mundo em rastrear isso. Aqui eles têm essa apuração que eu dizia agora há pouco sobre o país mais sancionado em todos os tempos. Pelo menos 26 mil sanções, pelo menos 26 mil sanções caindo sobre a Rússia. Para ter o número preciso, teria que pedir uma consultoria especializada, mas essa apuração generalizada já deixa a gente sentir um pouco a respeito do assunto, de qual é o panorama. Uma busca consistente de estrangular a economia russa para que não tenha dinheiro para financiar sua máquina de guerra. Depois das atrocidades em Bucha, que foram amplamente noticiadas, isso se agravou ainda mais há alguns anos. Complementando esse pacote de sanções, a Ucrânia também tem alvejado a infraestrutura de petróleo e gás da Rússia. Aqui eu tenho também essa apuração da Jamestown Foundation, que precisamente detalha a estratégia de guerra da Ucrânia, aqui, onde se fala que a Ucrânia agora busca estagnar a indústria de petróleo da Rússia, não precisa nem ir para análise, apesar dessa ser uma fonte excelente que fala sobre como a Ucrânia tem lidado com o assunto. Aqui tem a fala do próprio Zelensky, que falou: isso de hoje. Temos novos resultados das nossas sanções de longo alcance contra instalações da Rússia que trabalham para apoiar e prolongar a guerra. Uma refinaria de petróleo e um centro de logística em Ryazan foram atingidos. A distância da fronteira da Ucrânia é de cerca de 360 quilômetros, um local onde barcos rápidos da frota do Mar Negro da Rússia estão atualmente atracados. Na Crimeia também foi atingido. Ataques de longa distância também aconteceram contra uma refinaria na região de Perm. E por aí se vê a lógica do assunto. Como normalmente as visualizações sobem quando tem vídeo dos ataques, a gente colocou um vídeo divulgado pelo exército ucraniano também. Vamos lá. Bom, por aí a gente acompanhou então o que foi dito e o que foi divulgado por parte da Ucrânia. Para Zelensky, seria uma série de vitórias em Washington. O progresso desse projeto de lei, a possibilidade de mais sanções, que nesse momento crítico, onde a economia russa parece fragilizada, agravariam o cenário para o Kremlin. Ao mesmo tempo, Zelensky parece voltar de Washington com outra vitória. Teve uma reunião com a Lockheed Martin e uma com o Trump, e disse que havia discussões sobre produzir mísseis interceptadores Patriot na Ucrânia. Ter mísseis Patriot é um objetivo de longa data da Ucrânia, que tem expandido a sua base militar industrial, o seu know-how, seu conhecimento sobre como fabricar armas desde o início da guerra. O acesso a produzir mísseis Patriot ali, pela primeira vez, convergiu de verdade com o interesse americano. Esse é o tipo de míssil que os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio precisariam para poder lidar com, por exemplo, os ataques de drones e mísseis do Irã. Uma série deles foi deslocado da Europa para o Oriente Médio para conter ataques contra os americanos no Golfo. A produção deles na Ucrânia passaria a fazer sentido, conforme foi relatado tanto pela CNN americana quanto pelo New York Times, que haveria uma preocupação com a escassez de mísseis interceptadores se os bombardeios continuassem como nas 2 semanas passadas. As coisas convergiriam. Mas aí vem o que analistas estrangeiros chamam de oil squeeze, ou a gangorra, o apertão do petróleo. Por um lado, isso faria sentido. Agora, eu quero expandir esse panorama de como a crise do petróleo poderia também ser agravada. Quando se fala sobre essas sanções secundárias, por um lado, poderiam ter um apoio até decisivo para a Ucrânia no campo de batalha, estagnando a economia da Rússia. Por outro, é uma decisão muito delicada para os congressistas americanos e para o próprio Donald Trump. Afinal de contas, quando se fala sobre uma crise de combustíveis poder estar batendo a porta do mundo, sanções secundárias sobre o petróleo russo significariam que quem quer que comprasse petróleo russo teria tarifas de 100%. Poderia inviabilizar a compra desse petróleo. A consequência, naturalmente, é que haveria uma oferta menor de petróleo no mercado global. Os países que ainda compram, China, por exemplo, que compra em grande escala, poderiam repensar isso. Se não a China, que é um player de maior posição geopolítica, poderia ainda tentar barganhar países da Ásia Central, Cazaquistão, Índia. A redução da oferta de petróleo no mercado global poderia fazer com que os preços subissem ainda mais. Uma coisa acontecendo junto com a outra, as sanções secundárias e a crise do Estreito de Hormuz,
poderiam agravar o cenário onde o mundo já se preocupa que com menos e menos petróleo disponível, tudo se torne mais caro. Fica uma espécie de contradição, um prós e contras que vai ter que ser pesado com cuidado pelo presidente americano e pelos congressistas dos Estados Unidos. Poderia ser um momento decisivo para estagnar a economia russa e garantir que a Ucrânia tivesse a sua posição mais forte em anos, nessa que já é a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Bem, poderia até mesmo criar um bom humor entre Kiev e Washington, permitindo a fabricação de mísseis Patriot na Ucrânia, o que teria um lado positivo até para os aliados americanos no Golfo, garantindo uma fonte que poderia exportar para eles os interceptadores necessários para segurar os enxames de mísseis iranianos ao longo desse conflito no Oriente Médio. Por outro lado, crise de energia. Bom, acho que por aí a gente consegue entender o que está em jogo com essa discussão quanto à Rússia e a Ucrânia e com o progresso desse projeto de lei nos Estados Unidos. Novamente, ele passou por uma etapa procedimental, ainda vai ter que ter uma votação no plenário do Senado e depois ser aprovado pelo Trump. Mas, para quem está acompanhando os mercados de petróleo e tentando entender os polos de pressão geopolítica da nossa era, isso aí é coisa para se ter no radar. Bom, mas outra coisa que está no nosso radar e que, claro, também tem sido um dos preferidos do pessoal é o momento onde eu tento o meu melhor como vendedor. Então, vamos lá para as promoções de hoje. O que a gente tem, Daniel? Solta! Kit de 2 garrafas térmicas de pérola. Ó, ontem o pessoal estava discutindo aqui no escritório que, o público é qualificado, a gente devia colocar uma coisa aí para gente de bom gosto. E parece que o pessoal ouviu aí o feedback. 2 garrafas térmicas pérola, e tá bonita mesmo. 8% de desconto? Para quem vai receber um convidado diferente aí, tá valendo a pena. Kit churrasco personalizado. Agosto não tá tão longe, tem Dia dos Pais vindo aí. Não perca aí, pessoal, é a hora de se adiantar, depois vai chegar aquele domingo, vai estar sem ter o que dar pro pai. Então, tá aí, kit churrasco personalizado. Isso aí era até bom eu mesmo dar uma acelerada aí para garantir que o meu pai vai estar com tudo em dia pro Dia dos Pais. Que mais? Xícaras para café, 90 ml, Imperial Royal. Bonito, hein? Gold 6 peças. Claro, tem muito mais que isso, e esses links afiliados também ajudam a gente a manter a luz acesa, a coisa funcionando aqui no Epoch Times Brasil. Então, você pode apoiar o canal escaneando o código QR. E antes da gente prosseguir, vou falar até que tem outra forma boa não só de você nos apoiar, mas da gente te apoiar. Porque parte do que a gente busca fazer aqui é garantir que o noticiário não seja só um noticiário, mas um momento onde você também se torna uma pessoa mais capaz, amplia seu horizonte e se conecta com o mundo e a história. Para isso, não dá para dar tudo que eu queria dar de conhecimento, discutir tudo que eu queria discutir todas as vezes em apenas 1 hora de live diária. Então eu convido você que quer entender mais sobre a crise de combustíveis que bate nas portas do mundo, por que esse conflito no Oriente Médio está acontecendo e por que conflitos no Oriente Médio têm acontecido e provavelmente vão continuar acontecendo. Eu te convido a conhecer o curso Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio. Me debrucei sobre o assunto, passei madrugadas pensando em como dar o melhor conteúdo introdutório e eu te garanto que, com esse curso, que vai demorar cerca de 3 horas para assistir, você vai se tornar uma das pessoas mais capazes aí, em qualquer que seja o seu ambiente social, de estar acompanhando o noticiário sobre o Oriente Médio. A questão sunita-xiita, a introdução à teoria básica de geopolítica, Halford McInerney, Nicholas Parkman, Harsh Rimland, conceitos que vão ser necessários para você que quer se inteirar sobre o internacional, estar acompanhando o noticiário com competência. Curso descontraído. Eu acho que a gente fez o melhor material introdutório disponível no Brasil sobre o Oriente Médio. Você pode escanear o código QR para saber mais, ou o link está aqui embaixo também na descrição. Eu creio que o preço está com precinho, pelo que me disseram. Então, sensacional. Eu acho que a gente fez um excelente trabalho e vou gostar muito de te ver então no Linha de Fogo, Irã e a Guerra no Oriente Médio.